E olha, nunca teve um ano mais perfeito para ter um filme catástrofe como é Destruição Final, O Último Refúgio. Bora lá pra crítica! Fala galera, então, como eu comecei a falar, esse ano tá mais do que perfeito para um filme assim, né? Por pior que seja tudo que está sendo representado no filme ali, nunca se encaixou tanto com o nosso momento atual. E isso, infelizmente, é uma coisa que a ficção acabou trazendo muito próximo, né, da realidade de tudo isso que está acontecendo. E Destruição Final, O Último Refúgio é mais um de todos aqueles filmes que a gente tinha, principalmente no final da década de 90 ali, e teve de novo no começo dos anos 2010, final da primeira década ali, principalmente quando a gente estava muito próximo de 2012. É mais um filme de destruição, tá? E assim como o filme de terror, cara, o filme de terror ele tá estabelecido num gênero que já tá bastante fadigado, tá? Ele precisa estar alimentado por alguns recursos que vão dar algum certo respiro dentro desse gênero. E no gênero de destruição, de filmes assim, é a mesma coisa, tá? A gente já viu muita coisa, a gente já viu coisas principalmente em grandes escalas de destruição, primeiro centrado nos Estados Unidos e destruição global também, ou seja, a gente já cansou de ver, né, monumentos e monumentos sendo destruídos e tudo mais. Então qual é a diferença para esse filme conseguir ter esse respiro nesse gênero, assim? Eles decidem ir por um caminho, tá, onde ele vai atingir um pouco mais, tá, de um drama pessoal. Só que esse drama pessoal é óbvio, tá, tem em todos os filmes. Mas a maneira de contar esse drama pessoal que é onde o filme tenta se diferenciar, tá? Por exemplo, esse filme ele escapa desse lado mais governamental que existe em outros filmes do gênero, tá? Por mais é óbvio que o governo está representado através de algumas mensagens, que é uma coisa bem interessante, que é a maneira como, por exemplo, a nossa família que está aqui, né, caracterizados pelo personagem de Gerard Butler, pela brasileira Morena Baccarin, e a maneira como o governo, né, escolhe eles é uma maneira muito interessante através dessa tal mensagem que é a noção mais clara de influência do governo que tem nesse filme, tá? Porque depois a gente vai ter muito a presença do exército no decorrer das coisas que estão acontecendo, só que o exército ele não trabalha daquela forma como a gente chega a ver em outros filmes, né, principalmente desse gênero, assim. A respeito de como a gente é apresentado essa família, tá? Ele já estabelece muito bem que esse filme ele quer não deixar que tu perca o foco nesse nosso trio protagonista aqui, nesse trio familiar, tá? Em nenhum momento o filme se propõe a ir para outras histórias paralelas, e isso é uma coisa muito normal em filmes do gênero. Por isso que eu assistindo o filme, a primeira coisa que me bateu assim foi o quê? Cara, a maior diferença que tá é realmente esse tom mais pessoal, né, da maneira que eles querem contar essa história, representado através dessa família. É isso aqui. É óbvio que tem outros elementos que vão surgindo, né, no decorrer dessa história, só que nenhum para ter um ponto de importância para ter uma história paralela nesse filme. A história é muito centrada nessa família. E a maneira como eles vão gravando também deixa isso muito bem estabelecido. Qual é a grande ameaça do filme? Tá? É a presença de um cometa. E eu achei bem curioso também como eles trabalham com a informação para o público dessa ameaça global, né? Como que eles vão colocando assim, que existe muito segredo. E esse segredo é para não ter uma histeria em massa, digamos assim. É óbvio que o governo ele já estava trabalhando em anos e anos e anos, ele já tinha essa informação, já sabia. Inclusive o governo trabalha, né, com instalações subterrâneas para já prevendo algo que poderia ocorrer de novo, para ter uma destruição em massa, algo que viesse literalmente do espaço. E eles utilizam até o tal do Greenland. Tá? Greenland é uma localidade, tá, que fica lá na Groenlândia. E o que representa o Greenland? Tá? Essa instalação militar ela realmente existe, tá? Ela realmente tem preparativos realmente para que tenha uma continuidade de vida. Tá? Ela é uma instalação norte-americana e ela está realmente sendo preparada. E aqui o filme utiliza desse recurso, né, real para poder contar essa história. Tá? É óbvio que assim, cara, a ameaça, tá, sendo do espaço é algo que a gente já viu. Tá? Vou pegar filmes dos anos 90, Armagedon e Impacto Profundo foram filmes que saíram no mesmo ano e filmes que trataram do mesmo tema, tá, daquela ameaça. Mas assim como, né, nesse filme, assim como eram aqueles filmes lá, eles tinham diferenças de tom de contar essa história, onde o Impacto Profundo também tentava ser uma história mais pessoal, só que tinha muitas separações de histórias paralelas, eram muitas coisas para prestar atenção naquele filme lá, tá?
Mas lá também tinha uma outra situação que também se assemelhava nesse filme aqui, que é a tal da relação da loteria. Porque lá existe sim a presença do governo muito forte, por causa de uma das histórias paralelas. Lá no filme é o Morgan Freeman, presidente dos Estados Unidos, e eles fazem um sistema de loteria para escolher pessoas, né? Eles separaram alguns pré-selecionados entre cientistas e pessoas que pudessem ter uma continuidade da vida, né? Logo depois que passasse todo o momento de destruição, onde a poeira baixasse e tudo mais, tivesse uma continuidade de vida. Mas para a população teria essa loteria. E aqui, essa loteria ela não está tão abrangente assim, ela é diretamente ligada para pessoas já pré-selecionadas que vêm através dessa mensagem. Essa parte do segredo do governo foi uma coisa que me agradou bastante, porque eu acredito muito que essas informações todas, elas são de conhecimento e acho que principalmente, né, de governos mais importantes nessas questões, assim, dessa ordem mundial que existe, que a gente está estabelecido, por exemplo, nessa questão do governo americano também, onde, cara, muita informação do que acontece, obviamente, já tem esse conhecimento, só que as coisas não são passadas, né? A gente não tem esse conhecimento de tudo isso que acontece, ou seja, o filme ele representa algo que eu acredito muito que possa acontecer, e acredito muito que esses efeitos que ocorreram em relação à propagação da notícia, da origem e tudo mais, em relação à pandemia que vivemos, também acho que ele não se assemelha, tá? Não vou ser estúpido de falar esse tipo de coisa. Só que ele lembra muito alguns pontos que são colocados nesse filme, a maneira como é colocada essas informações, tá, pro povo. Eu acho que o filme ele tem muitos acertos, tá? Ele me ganhou muito nessa questão familiar, por mais que eu tenha alguns problemas, algumas ressalvas ali em relação à maneira como isso é gravado, tá? A planos escolhidos ali para situações um pouquinho mais abertas, porque a gente entende que o filme, pelo orçamento até que ele tem algumas limitações, tá? Então de vez em quando ele tem algumas cenas, algumas sequências onde a gente vê claramente que tem um pouco mais de orçamento, então elas são um pouco mais bem planejadas, estabelecidas, mas outras não. E essas outras não, eu senti até ela sendo meio crua, só que esse cru não sendo favorável para contar essa história. Tá? Esse cru ficou de uma coisa meio fraca, para não dizer que não funcionou. Tá? Basicamente isso. Tem dois momentos onde eles deixam tanto o Gerard Butler e a Morena Baccarin num plano um pouquinho mais aberto, onde eles estão em um momento de busca, de sofrimento do que está acontecendo, e tem muita questão de reação, onde o personagem tem que caminhar para lá e para cá e está muito bem marcado, entendeu? Como se fosse um ponto A que ele tem que ir, ponto B onde ele tem que voltar, e essa câmera um pouquinho mais aberta deixou isso muito claro, dessa marcação do ator, entendeu? Então, algumas coisas ali, dessas mínimas, me chamaram muita atenção de não estarem tão bem planejadas dentro desse contexto, tá? É algo que prejudica o filme? Não, não é. Porque além de toda essa parte de tensão, eu acho que o filme acerta muito bem nessa questão do perigo, tá? A tensão que eles vão estabelecendo, o perigo que precisa ter para o acontecimento estar próximo, ele funciona muito bem. É óbvio que, o ato final do filme eu tenho um pouco de problema, tá? Eu tenho um pouco de problema na maneira como ele se resolve. Ele me lembrou muito 2012, e não vou dar spoiler aqui da maneira que isso é feito, tá? Mas quando assistiu o filme, se já assistiu o filme, deixa aqui embaixo nos comentários também se concorda comigo ou não, se lembrou muito 2012 também. A maneira como os personagens pensam a saída, eles buscam a saída, eles executam essa saída até o momento onde tem a resolução, né, do filme, que é com base em tudo aquilo ali que eles estavam buscando, tá? Eu não tenho problema com a maneira onde essa informação existe, tá? Que essa informação ou não é algo que é nos apresentado logo no início do filme através das mensagens colocadas pelos policiais. Então isso para mim não é tanto o problema, tá? O problema está sendo muito mais essa similaridade que me deixa muito próximo de questões do 2012. Então é isso, galera. Já assistiu o filme? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre. Se tu gosta de filmes desse gênero também, de destruição, assim como eu, coloca aqui embaixo se esse filme é mais um desses que consegue nos colocar nesses momentos de tensão ou não. Curta o vídeo, assina o canal e não esquece que Take 04, viva o sonho aqui.